Olá, amigos. Um bom dia a todos, que haja alegria e seja um dia feliz. Eu não sei se vai estar chovendo, se está fazendo sol, mas não tem importância. Se estiver chovendo, que bênção que é para as plantinhas, para as árvores, para tudo, para os animais também. Se estiver fazendo sol, que coisa boa! O sol brilhando, o sol é vida e vida abundante. É uma coisa boa, não importa. Um tempo nublado também tem tanta coisa que, tantas ilações que vêm à mente da gente num dia em que o sol está escondido pelas nuvens, está nublado, e a gente pode pensar em tantas coisas que são bonitas, que são boas. Por exemplo, poemas. Os poemas preenchem a alma da gente. E se a gente diz os poemas pensando no valor de cada palavra, é alguma coisa que preenche a vida da gente. Por exemplo, todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. Nascer das trevas da lira, hei de fazê-la rainha, hei de dar-lhe a realeza nesse tono de beleza em que a mão da natureza esmerou-se quanto tinha. Gonçalves Dias cantando as belezas do nosso Brasil. Todos cantam a sua terra, também vou cantar a minha. É, eu acho o Brasil uma terra belíssima, mas vamos lembrar que Allan Kardec, perguntando aos espíritos, aliás, ele era extraordinário, 1019 perguntas que Kardec bolou para dizer aos espíritos e as respostas que eles deram. A gente não sabe dizer o que é mais extraordinário no Livro dos Espíritos, se as perguntas feitas pelo professor Hippolyte ou se as respostas dadas pelo mundo espiritual. Estão equivalendo tanto as perguntas quanto as respostas. Mas na pergunta 459, Allan Kardec diz: os espíritos interferem em nossa vida? É a pergunta que ele faz ao mundo espiritual. E a resposta dada pelos espíritos: muito mais do que imaginais. Ordinariamente são eles que vos dirigem. Foi mais ou menos a resposta dada pelos espíritos. Então, isso nos dá a chance de raciocinar a respeito das coisas que fazemos em nosso cotidiano, as conversações, quando são conversas positivas, boas, tem o concurso dos espíritos bons e amigos que nos estimulam a trazer à nossa mente as lembranças mais agradáveis, que tornam uma conversação amiga e acolhedora. Se são pensamentos ou lembranças ou conversações sem valor, também tem as companhias que estão dentro do mesmo diapasão, que pensam também entrando na mesma sintonia. Essa interferência, então, é cotidiana, porque os espíritos nos acompanham todos os dias, a toda hora. Nós andamos pela rua e estamos caminhando junto com eles. Estamos na nossa casa e eles também estão presentes. Então, o importante é a gente saber que tipo de espíritos que tem acesso à nossa residência. E uma coisa que, quando eu comecei a pregar, ainda adolescente, fazer as minhas pregações, eu sentia alguma coisa diferente, uma facilidade muito grande de me lembrar das palavras, de me lembrar dos assuntos que eu ia abordando. Então, normalmente eu preparava as palestras começando do final. Até hoje acontece isso comigo. Eu penso em como eu vou encerrar uma palestra, como ela vai terminar. E depois o resto vem por inspiração. Eu guardo na minha mente
os finalmente e o começo, o meio, e vem tudo pela ajuda do mundo espiritual. E eu sempre acreditei que os espíritos me ajudavam, mas eu não sabia qual era o espírito que me inspirava, se era o amigo espiritual, se era um outro espírito que labora junto com a gente. Às vezes eu ficava pensando, mas nunca tive curiosidade de perguntar. Quando eu fui à Bahia, a primeira vez, e o Divaldo me convidou para falar, numa terça-feira, que era o dia que ele falava no centro, na Casa Espírita Redenção, ele me convidou e eu fiquei muito assustada. Falei, misericórdia, eu vou falar perto do Divaldo. Então, me deu aquele frio no estômago, mas o servidor de Nosso Senhor Jesus Cristo tem que estar preparado para qualquer embate. Então, nós fomos falar. E fizemos a abordagem, e quando terminou, eu me sentei, e o Divaldo, que estava sentado do lado, perguntou, Ana, você sabe qual é o espírito que te inspira? Eu disse, não, não sei. Nunca ninguém me disse que tinha um espírito em particular que me inspirasse. Ele falou, tem. E, e aí eu quis saber quem era. Ele falou assim, pois é, eu vi quando o espírito chegou. Entrou ali pela porta, o centro era comprido assim, a porta ficava meio do lado, entrou ali pela porta e eu fiquei olhando. Quando ela chegou aqui perto, eu perguntei, falei, mas a senhora aqui, o que é que a senhora está fazendo por aqui? Porque eu sei que a atividade dela é lá no interior de São Paulo. Então ela disse assim, mas a Ana Jaissi é a nossa filha, pertence lá ao nosso núcleo de trabalho. E eu a acompanho, sempre que ela está em atividades, eu a acompanho. Eu falei, Divaldo, será? Ele falou, pois é, Dona Benedita Fernandes. Mas eu fiquei numa felicidade tão grande. Divaldo já a conhecia, porque a primeira vez que ele foi à cidade de Araçatuba, o pessoal estava num alvoroço muito grande, arrumando o centro, ajeitando as coisas, e esqueceram de ir no aeroporto buscar o Divaldo. Olha que coisa que é a emoção, aquela euforia da turma. Esqueceu o Divaldo. E quando o avião pousou, ele desceu e ele viu que no saguão não tinha ninguém esperando, ou ninguém que o reconhecesse, que fosse ao encontro dele. Então se destacou uma senhora morena, de pele escura, de óculos redondinhos, corpo cheinho, chegou e o cumprimentou e disse, eu sou Benedita Fernandes e vim lhe esperar. E, e ele agradeceu e tal. Então, Dona Benedita o levou até a casa espírita, onde o pessoal estava trabalhando para esperá-lo. E ficaram assombrados quando se deram conta de que ele estava chegando. Ele conheceu Dona Benedita assim, e ele disse que era a Dona Benedita que me inspirava. Isso foi um acontecimento, e eu fiquei muito feliz. Depois, alguns anos depois, eu estava em Vila Velha, no Espírito Santo, na Casa Espírita Cristã, que era dirigida por Júlio César Grande Ribeiro. O Julinho, um excelente médium, um médium de efeitos físicos notável, tem alguns livros publicados, e nós fizemos a palestra lá no centro, e quando terminou, o Julinho falou assim, Aninha, você sabe qual é o espírito que te inspira? Eu falei assim, eu acho que é. Eu ia dizer, ele disse, não diga o nome não, peraí que eu vou dizer. É uma senhora, corpo assim, cheio, morena, usa uns óculos redondinhos e se chama, ele falou, espera que eu vou dizer, Benedita Fernandes.
Olha, fiquei muito feliz. Falei, que coisa boa. O Divaldo já havia dito. Ele falou, pois é, quando você se levantou, ela entrou, se destacou e parou atrás de você. E sorriu para mim e disse, eu sou Benedita Fernandes e a nossa Ana é filha lá da nossa região e eu a acompanho nas suas pregações. Foi a segunda vez. E isso, nossa, isso me deu uma alegria muito grande, que eu não estava sozinha. Tinha lá a dona Benedita tomando conta. E eu estava em Nova York fazendo palestras também e falando lá no Allan Kardec. Quando terminou a palestra, uma garotinha, uma menina de 9 anos, ela veio, ela não falava português, mas a mãe, que era brasileira, falava. Então a mãe falou assim: ela quer lhe dar um presente. Eu disse: que coisa boa, tudo bem. Aí a menininha veio e me ofereceu uma folha de papel. Quando eu olhei, era o retrato da dona Benedita, mas perfeito o rosto, o busto, os braços cruzados assim. Eu falei: que coisa linda. Aí eu perguntei à mãe, né? Falei, ela fez esse desenho? Ela disse, é. Ela disse que quando a senhora se levantou, ela chegou por detrás, colocou a mão no seu ombro e você falava e ela gesticulava também. Dona Benedita Fernandes foi o que a menina desenhou. Um desenho de criança ainda, mas perfeito, era bem a presença de Dona Benedita Fernandes. Então, até hoje, dá aquela sensação de segurança, saber que um espírito que é responsável por toda uma região, nos trabalhos de desobsessão, de atendimento aos espíritos sofredores, saber que um espírito assim nos acompanha. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande e a certeza de que temos que fazer um esforço muito grande para sermos mais dignos, mais honestos, sermos merecedoras da bondade do mundo espiritual. Até mais!